Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Conforme foi combinado com vocês, esta semana estaremos trabalhando a semana 3 e a semana 4 do PET volume 7, certo? Então vamos iniciar com os exercícios da semana 3. Na semana 3, continuaremos estudando a unidade temática Grandezas e Medidas, e o objetivo das atividades dessa semana é resolver problemas de cálculo de medida de área de figuras que podem ser decompostas por quadrados, retângulos ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas, certo? Então, o exercício da semana 3 que eu selecionei para vocês resolverem é a atividade 2. Na atividade 2, temos essas figuras abaixo e a pergunta é: será que as figuras em cinza têm a mesma área das figuras A, B e C, respectivamente? Ou seja, são equivalentes? Monte estratégias, tente formar quadrados com as peças para fazer essa verificação. Então, o que devemos fazer nesse exercício? Comparar a área das figuras que estão em cinza, das figuras de cima, com a área dos quadrados que estão embaixo. Então, primeira figura, vamos verificar se é equivalente à área da figura A. Segunda, vamos verificar se a área da segunda figura é equivalente à figura B. E, por fim, vamos verificar se a área da terceira figura é equivalente ao quadrado da figura C, certo? Mas como podemos fazer isso? Vocês podem utilizar a estratégia de vocês, tudo bem? Eu vou fazer uma estratégia para resolver o primeiro caso, tudo bem? Então, olha, primeiro caso, esta figura aqui. Vamos verificar se ela é equivalente, se a área dela é equivalente à área da figura A. Então, primeiro, vamos verificar qual é a área da figura A. Vamos verificar quantos quadradinhos possui dentro da figura A. Então, temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, na figura A, temos 16 quadradinhos. Então, a área da figura A é formada por 16 quadradinhos. Agora, vamos verificar se na primeira figura nós também temos 16 quadradinhos. Então, eu vou dividir em dois casos. Quadrado inteiros, vamos verificar quantos quadrados inteiros nós temos e quantas metades, certo? Então, vamos contar primeiro quantos quadrados inteiros temos na primeira figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 quadrados inteiros. Agora, vamos ver quantas metades nós temos na primeira figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metades. A cada duas metades, nós formamos um quadrado inteiro. Então, como nós temos 8 metades, se juntarmos de 2 em 2, nós teremos 4 quadrados inteiros, certo? Então, agora vamos somar quantos quadrados inteiros nós temos na figura 1. 12 mais 4 é igual a 16. Então, na figura 1, nós temos exatamente 16 quadradinhos, que é exatamente igual à área da figura A. Então, podemos dizer que a primeira figura com a figura A são equivalentes, certo? Vocês irão fazer a mesma coisa para a segunda e para a terceira figura. Vão verificar se elas são equivalentes à figura B e à figura C, ou seja, se elas possuem a mesma área. Tudo bem? Bem tranquila, certo? Vocês podem utilizar várias estratégias, a estratégia que for melhor para você. Aí você anota aqui embaixo como você resolveu este problema e se as áreas dessas figuras são equivalentes às figuras A, B e C, respectivamente. Tudo bem? Bem tranquila, né? Agora, nós iremos entrar na semana 4 do PET volume 7. Então, na semana 4, a unidade temática é geometria
E o objetivo das atividades dessa semana é construir triângulos. Nós iremos reconhecer as condições de existência do triângulo quanto à medida de seus lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Também são exercícios bem tranquilos. Eu selecionei alguns para vocês resolverem. E antes de iniciar as atividades da semana 4, nós vamos ver o quadro de Sistematizando Conceitos. Neste quadro, é apresentado para vocês a condição de existência de um triângulo. Então, vamos ler juntos. A condição de existência de um triângulo é um conjunto de relações entre as medidas dos seus lados que possibilitam decidir se, com as medidas propostas, é possível construí-lo. Então, nós iremos analisar as medidas dos lados de um triângulo e vamos verificar se é possível construir um triângulo utilizando essas medidas, certo? Essa condição é uma propriedade conhecida como desigualdade triangular. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Então, dados 3 segmentos de reta, se a medida de cada um deles é menor do que a soma das medidas dos outros dois, então esses segmentos de reta podem formar um triângulo. Em outras palavras, em um triângulo de lados medindo A, B e C, sempre teremos as seguintes relações. Então vamos lá. Olha só, teremos essas 3 relações. A primeira, se a gente pegar a medida do lado A, essa medida terá que ser menor a soma dos lados B e C. Se a gente pegar o lado B, este lado tem que ter medida menor do que a soma dos lados A e C, do que a soma dos outros dois lados. E o mesmo acontece com o lado C. A medida do lado C tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, B e A, certo? Se uma dessas relações não for verdadeira, por exemplo, se o lado A for maior do que a soma do lado B mais C, nós não podemos construir um triângulo com essas 3 medidas. Ou então, se o lado B for igual à soma dos lados A mais C, também não vamos conseguir construir um triângulo, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, exemplo, vamos construir um triângulo com pedaços de canudos medindo 3 centímetros, 5 centímetros e 8 centímetros. Mas espera aí, primeiro vamos verificar se nós podemos construir um triângulo com esses 3 pedaços de canudo. Será que conseguimos? Vamos verificar se esses 3 lados de 3 centímetros, 5 centímetros e 8 centímetros satisfazem essa relação aqui, tá? Então, olhem só. Se a gente pegar o primeiro lado, vamos voltar aqui, ó. Se a gente pegar o primeiro lado, 3, esse lado tem que ser menor, usamos o símbolo de menor, do que a soma dos outros dois lados. 5 mais 8. E 5 mais 8 é realmente maior do que 3, né? 5 mais 8 é 13, muito maior do que o 3. Então, olha, primeiro lado do meu triângulo tá ok. Vamos verificar o segundo lado do meu triângulo? Eu vou pegar, então, o segundo segmento, 5, tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. 3 mais 8. E é verdade, né? 5 é menor do que 3 mais 8. 3 mais 8 é 11. 11 é maior do que 5. Então, olha só, segundo lado, ok. Vamos verificar agora o terceiro lado. 8 tem que ser menor do que 3 mais 5. Mas espera aí. 8 não é menor do que 3 mais 5. 8 é exatamente igual a 3 mais 5. Então, olha, o terceiro lado não satisfaz aquela relação que vimos ali em cima. Então, olhem só, quando a gente for tentar desenhar um triângulo, né? Formar um triângulo com esses 3 pedaços de canudo, o nosso triângulo ele não vai fechar, pois
os lados deste triângulo, as medidas desses lados, não satisfaz a relação que vimos no quadro ali em cima, certo? Todos os 3 lados devem satisfazer. Quando não satisfaz, não é possível formar um triângulo, certo? Então, agora, olha, vocês podem fazer para mim a atividade 1 do PET, semana 4, certo? Que é bem parecido com o exemplo que eu acabei de fazer com vocês. Olha só, atividade 1. Leandro está tentando construir um triângulo com pedaços de canudos medindo 4 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros. Leandro conseguirá construir o triângulo? Por quê? Basta vocês analisarem a relação que vimos ali em cima, bem tranquilo. Letra B. É sempre possível construir um triângulo dado 3 medidas para os lados? Justifique. Nós acabamos de ver um exemplo. Basta vocês justificarem. É sempre possível construir um triângulo dando 3 medidas para seus lados? Letra C. Agora, pegue 2 palitos de fósforo. Agora vocês irão fazer um experimento, tá? Mas, dona, não tenho palito de fósforo em casa. Não tem problema. Podem fazer com palito de dente. Se não tem palito de dente, façam 2 canudinhos com papel. Façam 2 rolinhos de papel do mesmo tamanho e façam o experimento, tudo bem? Olha só, divida um deles em 2 partes. Então, vocês irão pegar um canudinho, né? Um palito de fósforo, um palito de dente, ou então um rolinho de papel e vai dividir ele em 2. Então, vocês terão, ó, um pedaço foi dividido em 2 e terão outro pedaço inteiro, certo? Então, vocês terão um palito inteiro e 2 partes do outro, totalizando 3 pedaços. Tente construir um triângulo usando as 3 peças. Você conseguiu? Explica aqui para mim, tá? E letra D. Com os 3 palitos inteiros, é possível construir um triângulo? Justifique sua resposta. Aqui também vale o mesmo processo. Se você não tem 3 palitos de fósforo, 3 palitos de dente, faça 3 rolinhos de papel com o mesmo tamanho e tentem construir um triângulo com esses 3 pedacinhos, tudo bem? E me falem aqui se vocês conseguiram. Justifique sua resposta, tá bom? A próxima questão que eu selecionei para vocês foi a atividade 3 da semana 4. Então, antes de vocês fazerem essa atividade, eu preparei um material para vocês. Então, agora nós vamos ver qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se pegarmos um triângulo qualquer e somar os seus 3 ângulos internos, nós teremos exatamente 180 graus. Nós podemos verificar essa relação fazendo um experimento simples em casa. Desenhe um triângulo qualquer em uma folha, cartolina e recorte os seus 3 ângulos. Quando juntamos esses 3 ângulos, nós formamos exatamente um ângulo raso, que tem medida de 180 graus. Bem simples, né? Tentem fazer esse experimento em casa. Desenhem um triângulo em uma folha de papel, cartolina e recortem suas 3 pontinhas e junte. Vocês irão ver que irá formar exatamente um ângulo de 180 graus, certo? Então, desse experimento, nós concluímos que a soma dos ângulos internos de qualquer tipo de triângulo será sempre 180 graus, certo, pessoal? Então, a partir dessa relação que eu acabei de explicar para vocês, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, vocês irão conseguir fazer os exercícios 3 e o exercício 4 da semana 4. Tudo bem? São exercícios bem fáceis de se entender. Então, espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma a resolver as atividades, semana 3 e 4. E qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!